Eu não sei nada, exceto uma coisa que todos sabem. Quando a graça dança, eu também devo dançar. W. H. Auden. A última palavra perfeita. Em meu livro contei uma história verídica que muito tempo depois continuou me perseguindo. Eu a ouvi de um amigo que trabalha com pessoas marginalizadas em Chicago. Uma prostituta veio falar comigo em terríveis dificuldades, sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si e para a filha de 2 anos de idade. Entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando sua filha, de 2 anos de idade. Há homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais alugando sua filha por 1 hora do que poderia ganhar ela mesma em uma noite. Tinha de fazê-lo, dizia, para sustentar o vício das drogas. Eu mal aguentava ouvir a sua sórdida história. Havia outra coisa, eu me sentia legalmente responsável, tenho de denunciar casos de abuso contra crianças. Mas naquele momento eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente, perguntei a ela se nunca havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Nunca me esquecerei do olhar assustado que perpassou seu rosto. Ela exclamou: Igreja. Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. O que me feriu na história de meu amigo é que mulheres muito parecidas com essa prostituta procuraram Jesus, não fugiram dele. Por pior que uma pessoa se sentisse a respeito de si mesma, ela sempre procurava Jesus como um refúgio. Será que a igreja perdeu esse dom? Evidentemente, os desvalidos que recorriam a Jesus quando ele vivia na terra já não se sentem bem-vindos entre os seus discípulos. O que aconteceu? Quanto mais eu pensava nessa pergunta, mais me sentia atraído por uma palavra como chave. Tudo o que vem a seguir se desenrola a partir dessa palavra. Como escritor, eu jogo com as palavras o dia inteiro, brinco com elas, ouço os seus meios tons, parto-as pelo meio e tento encaixar nelas os meus pensamentos. Descobri que as palavras têm uma tendência de se estragarem com o passar do tempo, como carne deteriorada. Quando os tradutores da versão King James contemplaram a forma mais elevada de amor, escolheram a palavra caridade para expressá-la. Porém, nos dias de hoje ouvimos o protesto de desdém: não quero a sua caridade. Talvez eu continue rondando a palavra graça porque é uma grande palavra teológica que não foi estragada. Eu a chamo de a última palavra perfeita porque todos os usos dela em inglês que eu consigo encontrar retêm um pouco da glória original. Como um vasto lençol aquífero, a palavra sustenta nossa civilização orgulhosa, lembrando-nos que as coisas boas não vêm de nossos próprios esforços, e sim pela graça de Deus. Mesmo agora, apesar de nossa guinada secular, as raízes mestras ainda vão estender-se para a graça. Veja como utilizamos a palavra. Muitas pessoas dão graças antes das refeições, reconhecendo diariamente o pão como um presente de Deus. Somos gratos pela bondade de alguém, sentimos-nos gratificados com boas notícias, congratulados quando temos sucesso, graciosos hospedando amigos. Quando uma pessoa nos serve bem, deixamos uma gratificação. Em cada um desses usos ouço a exclamação infantil de prazer dos que não merecem. Um compositor acrescenta apogiaturas às notas reais. Embora não sejam essenciais à melodia, são gratuitas, elas acrescentam floreios cuja ausência seria sentida. Quando tento pela primeira vez tocar uma sonata de Beethoven ou Schubert no piano, toco-a toda, algumas vezes, sem as apogiaturas. A sonata flui, mas que diferença faz quando sou capaz de acrescentar as notas graciosas que temperam a partitura como gostosas especiarias. Na Inglaterra, alguns usos dão uma evidência explícita da fonte teológica da palavra. Os súditos britânicos dirigem-se à realeza utilizando a expressão Sua Graça. Os estudantes de Oxford e de Cambridge podem receber uma graça que os isenta de certas exigências acadêmicas. O parlamento declara um ato de graça para perdoar um criminoso. Os editores de Nova York também sugerem um significado teológico com a sua política de agraciar. Se eu assino 12 exemplares de uma revista, posso receber alguns exemplares extras mesmo depois que minha assinatura expirar. São exemplares de graça,
enviados para me incentivar a renovar a assinatura. Os cartões de crédito, as agências de aluguel de carros e as imobiliárias igualmente estendem aos clientes um período de graça não merecido. Eu também aprendo a respeito de uma palavra com o seu antônimo. Os jornais dizem que o comunismo caiu em desgraça, uma frase igualmente aplicada a Jimmy Savile Tartar, Richard Nixon e O.J. Simpson. Insultamos uma pessoa apontando a carência da graça, seu ingrato. Ou, pior ainda, dizemos, você é uma desgraça. Uma pessoa realmente desprezível não tem graça salvadora. Meu uso predileto da raiz graça aparece na melíflua expressão persona non grata. Uma pessoa que ofende o governo com algum ato de traição é proclamada uma pessoa sem graça. Os muitos usos da palavra me convencem de que a graça é realmente surpreendente, é a nossa última palavra perfeita. Ela contém uma essência do Evangelho como uma gota de água pode conter a imagem do sol. O mundo tem sede de graça em situações que nem reconhece. Não nos causa admiração que o hino Maravilhosa Graça continue sendo tão repetido 200 anos depois de sua composição. Para uma sociedade que parece estar à deriva, sem amarras, não sei de lugar melhor para lançar uma âncora de fé. Contudo, como as apogiaturas na música, o estado de graça na vida das pessoas provoca alterações. O muro de Berlim caiu em uma noite de euforia. Os negros sul-africanos fizeram longas e exuberantes filas para votar pela primeira vez. Yitzhak Rabin e Yasser Arafat apertaram-se as mãos em Rose Garden. Por um momento a graça pôde ser vista em cada uma dessas situações. Mas, depois, a Europa Oriental de mau humor inicia uma longa tarefa de reconstrução. A África do Sul tenta descobrir como governar um país e Arafat, disfarçadamente, solta projéteis e Rabin é atingido por um deles. Como uma estrela que desaparece, a graça se dissipa em uma explosão final de luz pálida, e é então engolfada pelo buraco negro da não-graça. As grandes revoluções cristãs, disse H. Richard Niebuhr, não vêm por meio da descoberta de alguma coisa que não era conhecida antes. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente uma coisa que sempre esteve aí. Estranhamente, às vezes descubro uma falta de graça dentro da igreja, uma instituição fundada para proclamar, na frase de Paulo, o Evangelho da graça de Deus. O escritor Stephen Brown observa que um veterinário fica sabendo uma porção de coisas a respeito do dono de um cão, que ele não conhece, apenas olhando o animal. O que o mundo fica sabendo a respeito de Deus ao nos observar como os seguidores de Deus na Terra? Busque as raízes da palavra graça no grego e você vai descobrir um verbo que significa eu me regozijo, estou feliz. Em minha experiência, o regozijo e a alegria não são as primeiras imagens que vêm à mente das pessoas quando pensam na igreja. Elas pensam em santarrões. Pensam na igreja como um lugar para ir depois que tiverem endireitado as coisas, não antes. Pensam em moralidade, não em graça. Igreja, disse a prostituta, por que eu iria lá? Eu já me sinto terrível. Eles vão me fazer sentir-me ainda pior. Tal atitude vem parcialmente de um conceito deturpado, ou preconceito, dos de fora. Visitei abrigos, asilos, hospícios e ministérios na prisão dirigidos por voluntários cristãos generosos cheios da graça. E, mesmo assim, o comentário da prostituta é doloroso porque ela encontrou um ponto fraco na igreja. Alguns de nós parecemos tão ansiosos em fugir do inferno que nos esquecemos de celebrar a nossa viagem para o céu. Outros, justamente preocupados com questões de uma guerra cultural moderna, negligenciam a missão da igreja como um porto da graça neste mundo de carente de graça. A graça está por toda parte, disse o moribundo sacerdote na novela Diary of a Country Priest, Diário de um Padre do Interior, de Jorge Bernano. 2 Sim, mas com que facilidade nós a ignoramos, surdos à eufonia. Frequentei uma faculdade cristã. Anos depois, quando me assentava ao lado do diretor dessa escola em um avião, ele me pediu que avaliasse minha educação. Coisas boas, coisas ruins, repliquei. Encontrei ali muita gente piedosa. Na verdade, encontrei Deus ali. Quem pode avaliar uma coisa dessas? Contudo, mais tarde percebi que em 4 anos eu não aprendi quase nada a respeito da graça. Talvez seja a palavra mais importante da Bíblia,
o coração do Evangelho. Como pude ignorá-la? Falei dessa nossa conversa em uma palestra subsequente em uma capela e, ao fazê-lo, ofendi os professores. Alguns sugeriram que eu não fosse mais convidado para falar. Uma alma gentil escreveu-me perguntando se eu não poderia ter dito aquilo de maneira diferente. Não poderia ter dito que como estudante eu não tinha receptores para receber a graça que me rodeava? Pensei muito a respeito da pergunta porque amo e respeito esse homem. Finalmente, entretanto, concluí que experimentei tanta carência de graça no campus de uma universidade cristã como em qualquer outro lugar na vida. Um conselheiro, David C. Ammons III, resumiu sua carreira desta maneira. Há muitos anos, cheguei à conclusão de que as duas causas principais da maioria dos problemas emocionais entre os cristãos evangélicos são estas: o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus, e o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros. Nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa teologia da graça. Mas não é assim que vivemos. As boas novas do Evangelho da Graça não penetraram no nível de nossas emoções. O mundo pode fazer quase tudo tão bem ou melhor do que a igreja, diz Gordon MacDonald. 4. Você não precisa ser cristão para construir casas, alimentar os famintos ou curar os enfermos. Há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer. Ele não pode oferecer graça. MacDonald colocou o seu dedo sobre a única contribuição realmente importante da igreja. Onde mais o mundo poderia ir para encontrar graça? Ignazio Silone, novelista italiano, escreveu a respeito de um revolucionário caçado pela polícia. A fim de escondê-lo, seus camaradas o vestiram com as roupas de um padre e o enviaram a uma remota vila ao pé dos Alpes. A notícia se espalhou, e dentro de pouco tempo uma longa fila de camponeses apareceu à porta dele, cheios de histórias de pecados e vidas desfeitas. O sacerdote protestava e tentava desvencilhar-se deles, sem resultados. Ele não tinha outro recurso a não ser sentar-se e ouvir as histórias das pessoas que morriam de fome da graça. Eu acho que, de fato, por isso é que todos vão à igreja, fome da graça. O livro Growing Up Fundamentalistas em Formação, 5 conta de uma reunião de estudantes em uma escola missionária no Japão. Com uma ou duas exceções, todos abandonaram a fé, mas depois voltaram, contou um dos estudantes. E aqueles entre nós que voltaram têm uma coisa em comum: todos nós descobrimos a graça. Quando olho para minha própria peregrinação, marcada por erros, desvios e becos sem saída, vejo agora que aquilo que me impulsionava era a minha busca da graça. Rejeitei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Para dizer a verdade, mal provei da graça em toda a sua intensidade, tenho dispensado menos do que recebi e não sou, de modo nenhum, um especialista no assunto. Existem, de fato, motivos que me impeliram a escrever a respeito. Eu queria conhecer mais, entender mais, experimentar mais graça. Não me atrevo, e o perigo é muito real, a escrever um livro desagradável a respeito da graça. Saiba, então, aqui no início, que eu escrevo como um peregrino qualificado apenas por minha fome da graça. A graça não é um assunto fácil para um escritor. Tomando emprestado o comentário de D. White a respeito do humor, a graça pode ser dissecada, como uma rã, mas morre no processo, e o que está lá dentro é deprimente para todos, exceto as mentes puramente científicas. Acabei de ler um tratado de 13 páginas a respeito da graça na New Catholic Encyclopedia, nova enciclopédia católica, que me curou de qualquer desejo de dissecar a graça e mostrar o seu interior. Eu não quero que ela morra. Por causa disto, vou apoiar-me mais em histórias do que em silogismos. Resumindo, prefiro transmitir graça em vez de explicá-la.